Olá, olá, olá pessoal, a paz, boa noite. Mais uma vez aqui na nossa live 7/1 do nosso propósito dos 21 dias no Evangelho por João. Eu tenho certeza que tem sido impactante para muita gente. Eu tenho recebido muitos testemunhos e hoje a gente vai compartilhar algumas lições aqui e fazer uma explicação rápida e condensada, porque são só meia hora, do capítulo de número 7 do Evangelho por João. Você que está entrando aí, como de costume, como sempre a gente faz, compartilha essa live aí com o máximo de pessoas que você puder. Vai compartilhando aí, espalha para geral, que eu tenho certeza que vai ser bênção. E você que está entrando, manda o seu alô aí de onde você está falando, para eu poder saudar você aqui e celebrar Deus pela sua vida. Edson de Santos, forte abraço, Edson. Eduardo, paz do Senhor. Ana Laura Chaves, sempre por aqui, a Devec Copacabana. Érica Maria. Marcos César, no outro domingo eu vou estar na Igreja do Relógio. Vai ser o dia da ordenação a pastor do Marcos César. Vai ser uma alegria. E aniversário do pastor Hélio, um grande homem de Deus, uma das grandes referências na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, na convenção da SEAD. Vai ser uma alegria. Bianca, Augusto Cruz, meu brother, somos da mesma igreja, Devec Taquara. Pastor Bruno Albino, Leonardo Generoso, meu irmão, tá por aí. Você que está entrando, compartilha com mais pessoas essa live de onde você está falando. Anderson sempre por aqui, Caruaru, Curitiba, Igaraçu, Pernambuco, São Paulo, mais onde você que está entrando, coloca aí de onde você está falando. E são duas coisas que o Instagram usa para dar engajamento na live. Primeiro é o compartilhamento, que você compartilha aqui clicando nesse aviãozinho que está aqui. Você clica no aviãozinho aqui e compartilha com mais pessoas. É a segunda maneira que o Instagram dá engajamento na live, para mais pessoas virem, é através do coraçãozinho. Quando você clica no coraçãozinho e segura por 2 segundos, aí ele dá uma disparada aí. Então senta o dedo no coraçãozinho aí e vamos que vamos. Paraíba, tem muita gente boa aqui. É apertar o coração, isso aí. Picos, fica onde Picos? Natividade, na atividade, entendi. Belo Jardim, Picos é Piauí. Belo Jardim, Pernambuco. Picos, Miriam. Uruçanga, Santa Catarina. Terra boa, hein? Terra boa. Falou em Santa Catarina, falou em Sul, já lembro logo do chimarrão, gosto muito. Batã, Realengo, Batã City. Marcolândia, Piauí. Rio das Pedras, São Paulo. Piauí, terra do Whindersson Nunes. Blumenau, tem muita gente boa, muita gente de Deus aqui. Assembleia de Deus de Campo Grande, igreja onde eu nasci, Espírito Santo, Campo Grande. Então é isso, gente, a gente vai começar, enquanto o pessoal vai entrando aí. Leopoldina, Minas Gerais, Campina Grande, Paraíba, Brasília. Que alegria, hein? Gente de várias regiões do Brasil aí. Já apareceu gente do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Norte e Nordeste. Compartilha com mais pessoas, que hoje tem algumas lições preciosas para dividir com você aqui na nossa live. João, Evangelho por João, que é o evangelho que a gente está estudando, capítulo de número 7. Evangelho por João, capítulo 7, diz assim: E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Quando a Bíblia diz que os judeus procuravam matá-lo,
Eu creio que seja óbvio, mas é bom às vezes a gente explicar o óbvio. Não é que todos os judeus queriam matar Jesus, era que os religiosos queriam matar Jesus. Por quê? Especificamente aqui no capítulo 7, o milagre que Jesus fez no capítulo 5 do Evangelho por João, aquele que ele disse para o homem, levanta, toma a tua cama e anda, foi muito contundente e foi em um dia de sábado, desrespeitando uma das tradições principais dos judeus, que era a questão do sábado, de no sábado não poder ser carregado instrumento e absolutamente nada. No sábado não podia ter trabalho. Então, por causa disso, a animosidade entre os judeus, que são os religiosos, e Jesus foi crescendo. E, na verdade, eu já falei isso em outras lives, mas cabe falar aqui também, a mensagem do Evangelho sempre foi uma mensagem que chocou. A mensagem do Evangelho sempre foi uma mensagem que confrontou todos os espectros religiosos dos dias de Jesus. Você precisa entender uma coisa, a nossa sociedade hoje, brasileira especificamente, ela se divide em direita e esquerda. Você que vê televisão, certamente você já viu alguém comentando e dizendo a respeito dos aspectos políticos, o conservador, o liberal, o progressismo. Então a nossa sociedade, ela se divide em torno de ideias políticas, de como construir e tocar o país. A sociedade dos dias de Jesus não tinha nenhuma divergência política, porque o jugo romano era muito forte em cima da Palestina dos dias de Jesus. Você precisa entender que a ideia que dividia o povo não era política, mas sim religiosa. A Palestina nos dias de Jesus se dividia em torno de uma ideia religiosa de como servir a Deus, de como servir ao Senhor. E havia muitos grupos religiosos que tinham um discurso, e neste discurso estava a centralidade, dizendo que era a maneira certa de Deus ser servido e adorado. Eu vou explicar melhor. Haviam grupos religiosos e cada grupo se sentia detentor da verdade absoluta de como Deus queria ser servido e adorado. Haviam muitos grupos, dentre eles 4 grupos eram os grupos predominantes na Palestina dos dias de Jesus: os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus, o grupo que mais deu trabalho para Jesus. Preste atenção nisso. Então o primeiro grupo era o grupo dos essênios. O que diziam os essênios? Os essênios acreditavam e pregavam que para viver a vontade de Deus era necessário se afastar do mundo, era necessário se isolar, era necessário o isolamento do convívio social. Era isso que os essênios pregavam. Eles se isolavam, habitavam em cavernas, não entravam mais nas cidades. Há quem diga que João Batista recebeu uma forte influência da maneira de vida dos essênios. Então os essênios pregavam isso, que Deus queria ser adorado e para servir a Deus era necessário o isolamento. A mensagem do Evangelho chocou com a mensagem dos essênios. Por quê? Porque quando Jesus vem pregando o Evangelho, Jesus não vem dizendo que para servir a Deus é necessário nós nos isolarmos. Muito pelo contrário. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então a gente precisa entender que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de isolamento. Você se recorda quando Jesus orou pelos discípulos, em uma das suas últimas orações, eu vou falar sobre elas mais à frente. A Bíblia diz que ele orou e a oração dele foi essa: Pai, eu te peço que o Senhor não os tire do mundo, mas o Senhor livre eles do mal. Sabe, é um conceito errado na mente de muita gente, infelizmente. Tem muita gente que acha que para viver uma vida de santidade é necessário se isolar. Para viver uma vida de santidade é necessário não falar com ninguém. Tem gente que acha que quanto mais cara fechada você for, mais isolado você for, mais crente você está totalmente equivocado. Tem gente que acha que quanto mais isolado você é. Tem gente que acha que ser crente é sair de manhã de casa e não dar bom dia, boa tarde, boa noite para um vizinho que talvez não seja da mesma religião que ele. Tem gente que acha que a santidade reside no se isolar. E esse tipo de pessoa acaba desenvolvendo uma suposta santidade totalmente repulsiva e não atrativa. E a santidade que Jesus propõe no Evangelho não é repulsiva, é atrativa. Sabe, por muito tempo a gente achava que se você é crente, você não pode ter contato com alguém de outra religião. Por muito tempo o pessoal tinha uma noção de que não, se você é de Jesus, você não pode ter contato com quem é da Umbanda, você não pode falar com quem... Isso é uma besteira, isso não é do Evangelho.
Porque no Evangelho a gente é sal da terra, a gente a gente se relaciona e as pessoas são transformadas pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de ser, pelo amor que em nós é manifesto de Jesus. Então a gente precisa entender isso. A mensagem do Evangelho chocou com a mensagem dos essênios porque eles pregavam isolamento, distanciamento. Jesus pregava, vós sois o sal da terra, vocês foram feitos para salgar. O segundo grupo religioso com o qual Jesus se chocou frontalmente foi o grupo dos zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram os extremistas da época. Os zelotes eram os terroristas da época. Os zelotes eram aqueles que acreditavam que Deus mandaria o Messias judaico e esse Messias expulsaria o jugo romano e reestabeleceria um reinado judaico na Palestina nos moldes do rei Davi. Então preste atenção nisso. Os zelotes acreditavam que Deus estabeleceria um reino físico, um reino material, e seria para aquele tempo. A mensagem do Evangelho chocou com a mensagem dos zelotes, porque Jesus vem dizendo que o reino dele não é deste mundo. A mensagem de Jesus chocou os zelotes e frustrou os zelotes, porque eles pretendiam um Jesus revolucionário, um Jesus guerrilheiro. E aí, quando em diversos momentos Jesus, a multidão tenta o arrebatar para fazê-lo rei, ele se esvai pelo meio da multidão e não deixa que isso aconteça. Preste atenção nisso. Porque a perspectiva dos zelotes era de um reino estritamente material. E a perspectiva do Evangelho é de um reino espiritual. Sobretudo para o nosso tempo, preste atenção nisso. Porque tem muita gente que tem uma visão de que o reino de Deus é material estritamente, unicamente, e quando não é. O reino de Deus, de acordo com Paulo, não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a transformação de Deus no nosso coração e como ele é manifesto através das nossas atitudes. Então Jesus frustrou e chocou-se com os zelotes por causa disso. O terceiro grupo com o qual Jesus também teve embates terríveis foi o grupo dos saduceus. Os saduceus eram os responsáveis pelo templo de Jerusalém. Eram os responsáveis pelo sacrifício em Jerusalém. Eram eles os responsáveis pelas ofertas que eram entregues. Então o campo de influência dos saduceus girava em torno do templo e do que acontecia no templo. E aí quando Jesus vem e ensina o Evangelho, ele vai chocar com os saduceus. Por quê? Porque os saduceus queriam limitar a vida espiritual do povo ao templo. E aí Jesus falou para a mulher samaritana, nós comentamos em um dos dias aqui, a fala de Jesus. A mulher pergunta assim, é no monte Gerizim ou é no templo? Jesus fala assim, chegou a hora, agora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus não resume a vida cristã de ninguém ao templo. E você precisa entender uma coisa, no Evangelho, o templo mais importante é o interior do coração humano. O templo onde a gente se reúne, o lugar de culto é importante, é casa de oração. Se não fosse importante, Jesus não o purificaria. Nós precisamos congregar, mas o que você precisa entender é que Jesus não morreu por cadeira. Jesus não morreu por CNPJ, Jesus não morreu por banco, Jesus não morreu por concreto, Jesus não morreu por terreno, Jesus morreu por gente. Jesus foi sacrificado e moído por pessoas para trazer salvação à humanidade. Então o templo mais importante é o interior do coração humano. Entendeu? Então Jesus choca com os saduceus por isso, porque eles tentavam supervalorizar o templo a fim de que o seu campo de influência sobre o povo crescesse cada vez mais. E Jesus choca com eles com isso, quando ele purifica o templo, quando ele diz a minha casa será chamada casa de oração. E o conceito de templo no Evangelho, a gente precisa fazer uma distinção aqui, eu preciso explicar isso muito bem para não dar margem para você ter um entendimento errado. Sabe, eu tenho muita preocupação, são dois extremos. O primeiro extremo é o extremo do pessoal que acha que a vida espiritual e a vida cristã se resume ao templo. Se resume a estar no templo. Se ele não tiver todo dia num culto, ele acha que ele não tem culto. Se ele não tiver todo dia 2 horas em uma igreja, ele acha que ele não pode cultuar a Deus se não for ali. Se ele não tiver todo dia numa igreja, ele acha que não está vivendo uma vida espiritual plena. E na verdade não é assim. É um extremo.
de gente que supervaloriza o templo e acha que Deus está preso ao templo. E gente que geralmente tem essa concepção, é uma coisa dentro do templo e outra fora. Então essa aqui é uma explicação preciosa para você. O outro extremo disso é o extremo dos desigrejados, da galera que sofreu uma frustração, sofreu de repente alguma humilhação terrível dentro de alguma igreja institucional, dentro de um templo, e por causa dessa frustração criou uma repulsa ao templo, criou uma repulsa ao congregar. Também está errado. E tem algumas afirmações que eu vejo muita gente usando na internet, que as pessoas dizem assim: não precisa ir à igreja para ser igreja. Isso é uma afirmação também equivocada, porque todas as vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, ela se refere a um grupo de pessoas. Preste atenção nisso. A um grupo de pessoas. Entendeu? Quando a Bíblia fala de igreja, ela se refere a um grupo de pessoas. Você vê lá no livro do Apocalipse, quando Jesus fala para João: escreve 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, as 7 igrejas são grupos de pessoas. Então eu sou a igreja quando eu estou reunido com você. Agora, templo do Espírito Santo eu sou sozinho, preste atenção. Agora, igreja é congregar, é reunião, é grupo de pessoas que comungam da mesma fé e se edificam mutuamente, falando salmo, cantando, orando e ensinando a palavra. Preste atenção nisso. Então a gente não pode cair em nenhum dos dois extremos. Tanto dos super religiosos que acham que tudo é o templo, que matam por causa do templo, que enganam por causa do templo, que brigam por... Eu já vi gente brigando por igreja, brigando por departamento, brigando por cargo, mas eu nunca vi ninguém brigando para alimentar um mendigo de madrugada, eu nunca vi ninguém brigando para dar uma cesta básica a quem precisa, eu nunca vi ninguém brigando para ir visitar enfermo no hospital, mas as pessoas brigam por coisas físicas e materiais, por espaço, por status. E a gente não pode cair nesse erro. E o outro erro é o de querer desvalorizar o templo e a importância de congregar. De gente que diz: não, eu sou igreja sozinho, é só eu mesmo, e acabou, eu não preciso de pastor, eu não preciso de um sacerdote, eu não preciso de um homem, de alguém para me ensinar, eu não preciso congregar, eu não preciso nada disso. Não, também está errado. Você vai para o inferno se você tiver esse entendimento. Porque não dá para você fazer parte do corpo de Cristo e não congregar. A vida espiritual saudável, ela se vive no ambiente da congregação. Então são os dois extremos. Os saduceus, eles supervalorizavam o templo, e quando Jesus veio purificando o templo, estabelecendo uma nova cultura, ele chocou com os saduceus. E o último grupo que deu mais trabalho para Jesus, meu Deus, já são 11h48, eu vou ser fiel ao horário, meia-noite eu vou acabar. O último grupo, o que deu mais trabalho para Jesus de todos, foi o grupo dos fariseus. Preste atenção nisso. Os fariseus foi um grupo que começou como um avivamento. Há muitas divergências entre os estudiosos a respeito de como começou o movimento dos fariseus. A corrente que eu acredito que é a mais exata é que o movimento dos fariseus começou ainda em Babilônia. Os fariseus começaram ainda em Babilônia. Foi uma maneira de eles resguardarem a tradição, a religião e a espiritualidade deles num ambiente tão caótico religiosamente falando que era Babilônia. Então há quem diga que o movimento dos fariseus nasceu ali em Babilônia e que, por exemplo, Esdras era um fariseu. Então, assim, muito embora o movimento dos fariseus tenha começado de uma forma muito interessante, espiritual, e o nome fariseu no original significa separado, significa santo. Eles eram responsáveis por ensinar a lei ao povo, eram responsáveis pela vida devocional do povo. Eles eram, em cada cidade havia uma sinagoga e fariseus responsáveis por essa sinagoga eram responsáveis por ensinar a respeito de Deus, por guardar as tradições. Só que teve um problema com eles. Infelizmente, eles foram se engessando no tradicionalismo e eles começaram a supervalorizar tradições acima da vontade verdadeira de Deus. Preste atenção nisso. Eles começaram a supervalorizar tradições e valorizar mais tradições do que pessoas. E eles começaram, inclusive, a igualar tradições humanas a mandamentos divinos. E isso Jesus chocou com eles, porque... Exato, Paulo estudou, Paulo foi um fariseu, aprendeu aos pés de um dos maiores fariseus de todos os tempos, Gamaliel. Havia muitas escolas de fariseus, de rabinos, Hilel, Shammai. O tempo não me permite abordar
as escolas aqui e os pormenores. Eu estou tentando ir para a parte mais prática, para você entender, receber e compartilhar essa live, sentar o dedo no coração para a gente alcançar mais pessoas. Então, os fariseus, eles resumiam a espiritualidade deles a tradições humanas. Eles valorizavam mais tradições humanas do que o mandamento de Deus. E isso foi gerando neles uma espécie de espiritualidade muito marqueteira. Né? Eles tinham a prática de orar nas praças, para que todo mundo olhasse eles orando e tivesse em mente que eles eram muito espirituais. Os fariseus gostavam de demonstrar vida com Deus, de demonstrar espiritualidade. E eles não entenderam nada com Jesus, porque no Evangelho a verdadeira espiritualidade não é aquela demonstrada, é aquela percebida. Você entende isso? Então é muito mais o que eu tenho aqui do que o que eu estou mostrando por aqui. Então Jesus chocou com os fariseus porque todas as práticas deles eram exterior. E Jesus, em um determinado momento, chama eles de sepulcro caiado. O que era o sepulcro caiado? Era um lugar onde eles depositavam os mortos, bem preparado por fora, mas por dentro estava o corpo morto. Então preste atenção nisso, porque isso é muito forte. A espiritualidade dos fariseus era demonstrada, era sempre mostrada, era sempre para fora. Aí Jesus, quando vem ensinando o Evangelho, ele vai num outro caminho. Por exemplo, as esmolas. Os fariseus diziam que para dar esmola a alguém tinha que ser feito na presença de 7 testemunhas. Aí quando Jesus vem ensinando a respeito da generosidade, ele diz assim: o que a mão direita de vocês der, a esquerda não pode saber. Porque o fariseu, ele tem esse sentimento. O fariseu, ele dava as coisas para alguém para todo mundo saber. E para esse alguém ser refém dele. Você sabia que tem gente até hoje que é assim? Aí no Evangelho Jesus vem ensinando ao que a mão direita der, a esquerda não pode saber. Porque você não dá algo para alguém para ser aplaudido, você dá algo para alguém para Deus ser glorificado através dessa atitude de generosidade e de bondade da sua parte. Então você precisa entender isso. Jesus chocou com todos os grupos, e eram esses judeus que queriam de toda forma matá-lo. Aí o verso 2, eu vou pular para o verso 2 porque, meu Deus, tem 53 versículos no capítulo 7, mas eu vou pulando porque eu vou ser fiel ao nosso horário. Meia-noite a gente vai encerrar, em nome de Jesus. Aí o verso 2 diz assim: e estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, eu já falei isso em outra live aqui, vou tornar a repetir. Era uma festa que relembrava o tempo que o povo morou em cabanas no deserto, e eles pegavam as folhas de algumas árvores para relembrar esse tempo de peregrinação no deserto, que foram 40 anos. E essa festa geralmente era comemorada entre setembro e outubro. Alguns detalhes que são interessantes, de diferente da cultura judaica dos dias de Jesus para a nossa. Para os judeus o ano começava em abril, para a gente é janeiro, então tem algumas diferenças aí. Então a festa das cabanas era uma espécie de uma relembrança do período em que eles estiveram no deserto, que receberam as tábuas da lei, o tabernáculo, que receberam de Deus provisões incríveis, o maná e a água da rocha. Eu vou falar sobre a água da rocha porque eles faziam todo um cerimonial na festa dos tabernáculos. Aí o texto diz que era a festa dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, os irmãos de Jesus: sai daqui, ou seja, de Nazaré, e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha os irmãos de Jesus. Sai daqui, vai para Jerusalém, porque não há alguém que faça o que você faz e queira permanecer em oculto. Aí o texto do verso 5 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos... A gente tem um grupo no Telegram e eu compartilhei uma reflexão de 1 minuto sobre isso aqui, e eu vou expandir ela um pouco mais aqui na live. Tem muita coisa que eu compartilho só no Telegram. Olha só a fala dos irmãos de Jesus: vai para Jerusalém para que o povo veja o que você está fazendo, porque ninguém faz o que você faz e quer permanecer oculto. Ou seja,
Eles não entenderam o propósito de Jesus e nem criam no propósito de Jesus inicialmente. O verso 5 prova isso, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, você precisa entender duas coisas aqui. A primeira é que muitas vezes até pessoas do seu círculo familiar pessoas do seu círculo familiar não vão entender o seu propósito. E às vezes, pior do que isso, não vão crer no seu propósito. Porque os irmãos de Jesus achavam que ele estava fazendo aquilo para se promover, que ele queria aparecer. Eles não entenderam o propósito de Jesus. Então você precisa entender que às vezes acontece isso. Aconteceu com Jesus, aconteceu com José. Os irmãos de José não entenderam o propósito dele. Por isso que quando eles ouviram o sonho, eles não entenderam que era a respeito de governo e liderança, mas eles se sentiram diminuídos. Então você tem que preparar o teu coração para que muitas vezes pessoas do teu círculo familiar não entendam o teu propósito e às vezes nem creiam no teu propósito. Agora, a gente aprende uma lição. E o que eu faço quando pessoas da minha família, além de não me ajudar, me atrapalham no meu propósito, não creem no meu propósito, acham que Deus não me chamou, acham que isso é loucura da minha cabeça? Primeiro você precisa entender uma coisa. Deus chamou foi você. Deus chamou foi José. O propósito era com José, não com Judá, não com Benjamim, não com Rubem, não com Simeão, não com Levi. Então você precisa entender que o chamado é seu. Então a primeira pessoa e a única pessoa que tem a obrigação de crer nele é você. Se você não crê no seu chamado, vai ser difícil mais alguém crer. Se você não crê que Deus tem algo na sua vida, como outras pessoas vão crer? Quando você crê que Deus tem algo na sua vida e que Deus te chamou, que Ele tem algo para você, que Ele te vocacionou, que Ele tem uma chamada na tua vida, você não se importa se alguém não creu. Porque é assim mesmo. No começo muita gente vai desdenhar, vai criticar, até a hora que eles vão acreditar, porque vão começar a ver os resultados daquilo que Deus vai fazer na tua vida por causa do teu propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem é o autor dela, mas diz assim: não saber o seu valor custa muito caro. Sabe? Se você não souber o seu valor, dificilmente outras pessoas vão saber. Então, os irmãos de Jesus não criam nele. E o que é maravilhoso aqui, nem por isso ele deixou de ser Jesus. Nem por isso ele deixou de pregar. Nem isso não atrapalhou o propósito dele. O que eu faço quando até mesmo pessoas do meu círculo familiar não creem naquilo que Deus tem na minha vida? Continua fazendo o que Deus te chamou. Continua na rota que você está. Não pare se alguém não crer. Não pare se alguém não te ajudar. Não pare se alguém desdenhar. Não pare se alguém reclamar. Não pare se alguém se levantar. Não pare se às vezes pessoas até da tua família não acreditarem. Continue. É o poder da perseverança. Sabe, a insistência quebra toda a resistência. Continue. Uma frase fantástica do Martin Luther King. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas não pare. Continue. Aí o texto diz que Jesus dá uma explicação. Meu Deus, falta um minuto para a live acabar. Jesus dá uma explicação para os irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos vão para a festa e ele espera até um determinado momento. E ele vai em oculto à festa em Jerusalém, verso 14. Meu Deus do céu, tem 1 minuto e meio. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Ou seja, Jesus esperou a hora certa de se manifestar. Tem uma outra coisa aqui que eu queria dividir com vocês. Eu vou encerrar aqui, eu não vou chegar nem na parte... Não vou conseguir nem chegar, mas... tem uma parte aqui que o texto diz que os irmãos de Jesus, tentam impulsionar ele. Eu estava enxergando isso sob essa perspectiva. A resposta de Jesus, preste atenção, fica comigo aqui. A resposta de Jesus, no verso de número 6, no verso 5, os irmãos não criam nele. Aí no verso 6 do capítulo 7 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Isso aqui é mais uma chave que Jesus entrega para a gente. Os irmãos não creem nele de forma irônica, estão querendo empurrar ele para Jerusalém. Jesus anda no tempo de Deus. Ele sabe qual é o tempo das coisas.
Em outras lives eu vou falar mais sobre isso. Não vai dar tempo de falar aqui. Jesus entende aquilo que está em Eclesiastes, guarda isso. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. O sábio entende o tempo e o modo. Aí o verso 6 do capítulo 8 diz, porque para todo propósito há tempo e há modo. E Jesus é sábio, Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, ele entende o tempo e o modo. Você precisa estar ligado para entender o tempo e o modo. Porque, primeiro, quando você entende o tempo, você não se apressa e não se atrasa. Porque isso aqui é uma estratégia do diabo. Quando ele não consegue te parar, ele vai tentar te apressar para você sair do tempo. E a grande questão é que você não pode ficar atrasado e nem querer ficar adiantado. Você tem que andar no tempo de Deus. Atrasado fica quem para. E adiantado demais fica quem quer correr fora do tempo. Sabe? É uma frase que eu digo sempre. A pressa é inimiga da promessa. A pressa é inimiga da vontade de Deus. Se você tiver pressa, você corre o risco de impedir a promessa, de atrapalhar a promessa de se cumprir. Então Jesus sabia o tempo dele. Aí o texto diz no verso 14 que ele sobe a festa. Enfim, a festa do tabernáculo, ela tinha um cerimonial onde eles davam voltas em torno do altar. E a Bíblia diz que no último, o cerimonial da festa era no último dia. Já estourou nosso tempo, mas no último dia o sacerdote pegava com uma espécie de balde de ouro, menor um pouco que um balde, ele pegava água no tanque de Siloé e derramava essa água no altar. Era o momento ápice da festa, para relembrar o momento em que Deus verteu água da rocha e deu água para os filhos de Israel beberem no deserto. Foi nesse tempo que Jesus se levantou na festa, que é o último dia, verso 37, eu vou encerrar aqui. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E aqui eu encerro. Jesus, diante daquele cerimonial, se levanta no meio da festa. A festa para, todo mundo olhar para ele. Ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Glória a Deus. Você só precisa crer como diz a Escritura, que vai fluir do seu interior. Eu sempre digo isso. Eu aprendi isso com um grande homem de Deus chamado Luiz Hermínio. Deus não nos chamou para funcionar. Deus nos chamou para fluir. O que funciona é máquina. Nós não fomos chamados para funcionar. Nós fomos chamados para fluir. Fluirão rios de água viva. Eu vou tirar o comentário para a gente fazer o nosso print. E foi muito bom estar com vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia. Amanhã eu vou tentar correr mais, porque amanhã vai ser forte. Vai ser sobre a mulher. Amanhã vai ser sobre a mulher pecadora. Vai ser forte. João 8. Tá? Amanhã vai ser sobre a mulher pecadora, sobre a fala de Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tá bom? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui para a gente fazer o nosso print. No 3. 1, 2, 3. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã também essa live sobe ao meio-dia para o YouTube. Deus te abençoe, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. João 8 vai ser forte.